tarde, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia, coordenadora do Centro de Tecnologias Assistivas da Fundação Catarinense de Educação Especial. Hoje é a terceira parte, né, da nossa webconferência do X-Frágil. Já tivemos aqui o Dr. Bardato, já tivemos a doutora Ingrid. E hoje nós estamos com a Simone, que é a fonoaudióloga, e a Juliane, que é a pedagoga e psicopedagoga. Hoje a palestra vai ser com essas duas moças bonitas, elas aqui vão falar um pouquinho com vocês. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir escrevendo, que a gente já vai passando para elas. Ou no final a gente dá um tempinho aí de uns 15, 20 minutos para todos fazerem as perguntas. Ok? Então, vou passar já a fala para as meninas. Quem vai iniciar primeiro é a Simone ou a Juliana? Então, a Simone, que é a nossa fonoaudióloga, que vai iniciar, tá bom, gente? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Simone, eu trabalho com a parte de neuro há mais ou menos 17 anos e sou da Associação Catarinense da Síndrome de X-Frágil, sou vice-presidente. O que a gente vai enfocar hoje são as considerações da fono e da psicopedagogia relativas à síndrome de X-Frágil. Então agora a Juliana vai falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliane, sou pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Também faço parte da associação. Trabalho com crianças na clínica agora com X-Frágil, entre outros transtornos. E vamos então agora explicar um pouquinho o que é a síndrome do X-Frágil na prática, no olhar da fono e no olhar psicopedagógico. Então, já houveram outras webconferências falando da parte da questão genética do X-Frágil, mas para quem não viu, né, é importante a gente só ressaltar que a síndrome do X-Frágil tem relação com o cromossomo X e esse cromossomo ele é herdado da mãe e é como se fosse uma falha, né, que acontece no cromossomo na hora do desenvolvimento genético, enfim, do embrião. E tendo essa alteração, essa criança vai ter uma mutação. Eu acho melhor colocar a apresentação, Ah, porque tá. aí tem que fazer, senão vai generalizar sempre, Então, como eu expliquei, é uma falha que acontece no cromossomo X e ela pode ser visualizada através de alguns exames. Então, tem como ser realmente diagnosticada essa síndrome pelo cariótipo em poucos casos, e hoje já tem outros exames mais confiáveis para fazer esse diagnóstico. Então, as pessoas com a síndrome de X-Frágil apresentam uma mutação genética num gene chamado FNR1, que é uma alteração localizada no cromossomo X. A síndrome do X-Frágil, ela é a causa mais frequente de comprometimento intelectual herdado. Então, provavelmente, em muitas APAES, que é onde vocês estão, muitas pessoas, adultos, jovens, podem ter a síndrome do X-Frágil e nunca foram diagnosticados, tendo como diagnóstico a deficiência intelectual, que é uma das consequências da síndrome. A importância, e hoje a gente tem muito menos casos diagnosticados do que se poderia, em função da falta de diagnóstico que acontecia há 20, 30 anos atrás. Tá? Essa síndrome acomete, em média, né, 1 em cada 1.500 homens e 1 em cada 2.500 mulheres são portadores da síndrome. A grande diferença dessa síndrome para outras é a presença de sinais e sintomas muito variados. Então, pode ter uma criança que tem linguagem normal, consegue aprender a ler e escrever, tem algumas dificuldades de comportamento e ele tem a síndrome, e pode ter crianças com uma deficiência intelectual severa que nunca vão falar, nunca vão conseguir acompanhar a escola e que também tem a síndrome. Então, a variabilidade do quadro é muito grande e isso dificulta muitas vezes o diagnóstico precoce. Para vocês terem uma ideia, isso é definido através da classificação genética mesmo. O exame, ele mede repetições de CGG, que já foi explicado aqui pela doutora Ingrid, né? E de acordo com o número de
Caiu? Não, eles não estão vendo os slides. Oi? Eles não estão vendo os slides. De acordo com o número de repetições de CGG, essa criança ou essa pessoa ela vai ser normal, né? Até 55 repetições. Vai ser parte do que a gente chama de zona grey ou zona cinzenta, onde ela tem de 45 a 55 repetições, que são os casos considerados mais leves. Ela pode ser pré-mutada ou ter a mutação completa, onde ela tem a síndrome realmente com todas as características, com presença de deficiência intelectual, com um quadro mais afetado. Como eu já expliquei antes, né, a gente antigamente só tinha o cariótipo para fazer o diagnóstico e ele realmente é um exame que não serve mais muito para esse diagnóstico. Só em casos mais severos é que aparecia a síndrome e hoje com a biologia molecular e com várias técnicas novas é possível identificar muito precocemente, inclusive intraútero, se a criança tem ou não, o bebê no caso. E esse diagnóstico precoce consegue fazer com que essa criança se desenvolva da melhor forma possível, tenha estimulação adequada desde os primeiros anos de vida, receba as intervenções médicas e de terapia que possam fazer com que ela se desenvolva melhor. É possível que talvez em algum momento, com as pesquisas que vêm sendo feitas, até a reposição dessa proteína possa ser feita e aí os sintomas diminuírem ainda mais. Nós estamos ajustando os slides e logo retomaremos. Como é que ficou, Tati? Pode retomar. Então, nós vamos falar agora de quais são as características físicas de quem tem a síndrome do X frágil. Como é uma síndrome, né? São muitas características físicas, intelectuais, comportamentais. As características físicas, em geral, elas começam a aparecer a partir do crescimento dessa criança. Vocês viram que o número é muito maior em meninos do que em meninas. Por que isso, né? Porque realmente como é o X que é afetado, se esse menino recebe o Y do pai e o X da mãe, se ele receber o X afetado, ele vai ter um comprometimento. Então, nos meninos, inclusive, as características físicas são mais visíveis, mas elas começam a aparecer a partir do crescimento deles, a partir dos 5, 6, 7 anos, e ficam mais evidentes na puberdade ou então na vida adulta. Então, crianças muito pequenas, além de muitas vezes não terem um quadro muito grave, também não têm características físicas suficientes para que a gente consiga dar o diagnóstico precoce. Mas ao longo do tempo elas vão aparecer. Então, como principais características físicas, a face alongada, né, um queixo proeminente, orelhas grandes em abano, só que isso tem muitas outras pessoas, né, e não caracteriza assim. Hipoplasia da cartilagem auricular, que seria uma orelha mais molinha, isso prejudica muitas vezes a própria audição, formação de otites, estrabismo, né, parte da síndrome, hipersensibilidade das articulações, como se essa criança muitas vezes tivesse uma frouxidão, ela consegue virar a mãozinha para trás, e isso acaba atrapalhando depois na hora de pegar no lápis, na motricidade fina, na escrita. Pé plano, macroorquidia, que é o aumento do tamanho dos testículos, que só vai se observar na idade, né, da puberdade. Hipotonia muscular, então são crianças com mais dificuldade motora, tanto ampla quanto fina. Palato alto, em geral isso acontece, o que leva muitas vezes a uma arcada dentária bem alterada, que vai trazer alterações na fala, que vai trazer alterações respiratórias, né, que vão prejudicar também a questão da comunicação, e escoliose. A Juliane vai falar um pouco agora das características do comportamento. E a gente vai fazer uma diferença bem grande entre meninos e meninas, uma vez que eles têm características bem diferentes na apresentação dos sintomas, tanto físico quanto no comportamento. Bom, as características do comportamento em meninos, geralmente, eles têm bom humor, eles têm uma hiperatividade, para eles focarem tem que ter uma mediação constante para eles começarem a atividade, continuar nela e finalizarem, né, porque eles pensam, eles trazem questões pertinentes ao seu cotidiano, então precisa dessa mediação constante para que eles comecem e eles devem terminar, né? Eles também são impulsivos, dependendo da criança ou do adolescente ou até do adulto,
se ele tem alguma comorbidade associada, não somente o X-frágil. O déficit de atenção também é acentuado porque eles procuram prestar atenção no que é válido para eles, no que é de interesse. Eu tenho crianças assim, que geralmente gostam de futebol. Então, tudo eles trazem em torno do futebol. Então, procurar esses assuntos pertinentes que eles gostam, estimular a alfabetização, a escrita, a leitura, porque dependendo do nível, a criança ou o adolescente, eles conseguem se alfabetizar. Né? Esse contato, eles têm contato visual pobre, assim, eles procuram desviar bastante o olhar. Então, procurar trabalhar isso também, não forçando, mas de uma maneira mais tranquila, motivadora, um reforço positivo, né? Eles também têm um hábito assim de abanar as mãos, o flap, ficou que é uma característica também do autismo, por isso tem uma semelhança, né, entre o X-frágil e o autismo. Às vezes o diagnóstico ele é um pouco parecido e tem essa confusão, né? Realmente eles ficam em cima do muro querendo saber se é um ou se é o outro, então tem que ser uma avaliação bem detalhada. Tem um hábito quando eles são contrariados, assim, de automutilar, se morder as mãos, ficam nervosos, né? Eles têm dificuldade de lidar com a frustração, né? E também a dificuldade de lidar com os estímulos sensoriais, muita luz, um ruído, né? De repente até uma vestimenta deles pode atrapalhar, pode causar uma desatenção, uma inquietação corporal, né? Eles também têm uma ansiedade social, né? O que vai acontecer, eles ficam preocupados, o que você vai fazer agora? Eu tenho uma criança que eu atendo no consultório e fica muito preocupada no que eu vou fazer. Então, o que é legal trabalhar? A rotina estruturada. Logo que ele chega, deixar ele escolher o material, ele explorar, ele baixar um pouquinho a ansiedade. E depois explicar, agora a Ju vai trabalhar com você. Esse material, e ele já sabendo a sequência, isso já diminui. Mas mesmo assim, ele continua perguntando, querendo saber sempre o que está acontecendo. Né? Eles têm essa dificuldade de aproximação, né? Ou muitas vezes querem se isolar. Depende muito também, porque não é só a questão do X-frágil, mas sim a personalidade deles, né? Nós devemos pensar que antes da criança ser diagnosticada, ela seria em evolução, tanto a criança quanto a adolescente, então ele também tem a personalidade dele, também tem a vivência doméstica lá do pai e a mãe em si, né? Então nós temos que separar bem isso, se é uma timidez acentuada, né? Também eles têm dificuldade de adaptação, dependendo do contexto, se eles se sentem não seguros naquele ambiente, então tem que ter uma intervenção mais precisa dos terapeutas, da família, da escola. Eles têm baixa tolerância à frustração, eles não gostam de errar, e se são contrariados, geralmente eles choram, eles não conseguem lidar, né? Eles não têm esse discernimento. Então eles são bem impulsivos. Uma das maneiras, assim, geralmente, de modo geral, eles usam o choro, né? Ou usam a agressividade, ou se automutilam para mostrar que não gostaram. Né? Eles também têm impaciência, porque muitas vezes eles se queixam, porque ele me incomoda na escola. Nós trabalhamos muito, tanto Simone quanto eu, em parceria com as escolas, porque o nosso trabalho é válido juntamente com a família, a escola e os demais terapeutas. E várias vezes eles questionam assim, como é que foi a escola hoje, fulano? Hoje ele me incomodou, eu já falei pra ele. Eu já falei pra ele que eu vou bater nele. A gente tem que sempre conversar, mas se você bater, você vai errar, então você vai se sentir culpado e você vai chorar. E o pai e a mãe? Como é que o pai e a mãe vão se sentir se você bater no amigo? É uma questão assim, bem específica para eles. Eles perceberem que as ações deles têm consequências, tem que trabalhar sempre com isso, de maneira bem pontual, clara, objetiva com eles. Não ficar numa frase parafraseando, ser objetivo e ele queria te bater, se bater vai conversar com a professora, né? E ter um contato bem legal com a escola também, isso é muito importante. Se de repente muda a rotina, eles também ficam inflexíveis, uma das características também do autismo, eles querem então sempre algo específico, mas como para nós, né? Nem sempre acontece como a gente quer na hora que nós queremos, então eles também devem lidar com as frustrações, mas se for possível, sempre procurar mostrar o que vai acontecer. Caso aconteça algo inesperado, explicar o porquê, de maneira clara. Se a criança começar a levar o tom de voz, começar a se morder, fazer flap, de uma maneira sempre abaixo, você conversar por que você está fazendo isso, buscar a reflexão dela. E eles tendem a atender, né, na maioria dos casos, né, Simone? Eles têm a fala repetitiva, jargões, muitas vezes, principalmente no meu caso, quando há uma exigência cognitiva maior, ou seja, quando é exigido maior foco, maior concentração, porque se a criança está focando, ela tem memória, se ela tem memória, ela tem aprendizado.
Então tem uma exigência, porque uma das características do autismo frágil é a deficiência intelectual. Então, para ele se concentrar, é um esforço cognitivo maior. E muitas vezes, para fugir dessa concentração, eles lembram nos jargões algumas frases. Eu tenho um que fala direto assim, hot dog do Félix, que é da novela do Félix. Então, geralmente ele usa esse jargão porque ele está ansioso, ele está nervoso, ele não quer fazer atividade. Né? Então, são algumas características. Eles têm facilidade de imitação, isso é até um dos jargões, então já é uma, eles imitam literalmente o que está acontecendo. É bem, pessoas, trejeitos de pessoas, a forma como a pessoa anda, a forma como a pessoa fala. Então isso e essa facilidade para imitar pode trazer coisas muito positivas, no sentido de poder imitar comportamentos, né, que sejam bons, e negativos se imitarem comportamentos negativos. É verdade, muitas vezes assim eles conversam, mas quem fez? Ah, o meu pai fala assim, mas bem. E além das estereotipias e tiques, né? E nas meninas, por ser XX, então é mais ameno. Eu tenho experiência com crianças, com meninos de educação infantil, séries iniciais e também ali no ensino médio. Então, geralmente elas são mais tímidas, elas são mais assim, delicadas, né? Mais carinhosas. Elas também têm um déficit de atenção acentuado, mas elas também têm motivação, elas terem assim, tudo que elas fazem, elas querem mostrar o que fizeram e buscar um reforço, né? Ai, que bonito, então você conseguiu, mas que menino inteligente, né? Elas gostam desse reforço. E elas, assim, se elas não conseguem alcançar, elas começam a ficar nervosas. Ai, mas eu não vou conseguir. Eu digo no ensino fundamental, que é a ansiedade. Elas ficam preocupadas em querer atender os objetivos. Já na educação infantil, ali, séries iniciais, elas já vão mais pro lado mais lúdico, já procuram fazer as coisas do jeitinho delas. Aí nós temos que buscam através do abraço, né, do carinho, fazer com que nós façamos o que elas querem. Então tem que ter uma mediação mais constante, porque nesse caso esse afago é uma questão de ansiedade, está sendo cobrado, né, a questão cognitiva da criança. Muitas vezes elas têm também baixa autoestima. Tinha essa adolescente, ela reclamava que ela não tinha amigas, né? Porque será que elas iam ser minhas amigas? Elas se identificavam. Elas têm uma noção muito maior da dificuldade que elas apresentam. Por isso os sintomas são diferentes e mais relacionados à questão emocional. Os meninos, muitas vezes, pelo comprometimento intelectual maior, não percebem tanto algumas coisas que as meninas percebem. E por isso um pouco a dificuldade, a diferença, né, nessas questões. Elas têm mais discernimento das ações dela, até depois na puberdade elas ficam preocupadas com a vestimenta, elas já ficam apaixonadas. Eu tinha uma que estava apaixonada por outro menino que também, o menino tinha também X frágil e tal. Como é que ela iria se comportar com ele? Porque eles têm essa preocupação. E além de problemas de aprendizagem também, principalmente na leitura, escrita, interpretação, raciocínio lógico. Eu acho que eu acabei de falar isso, né? Mas que realmente a diferença nas meninas é porque se nos meninos às vezes a identificação da síndrome é complicada, nas meninas é muito pior. A não ser que já tenham casos na família, que já tenha se descoberto isso e quando nasce uma nova menina, né, vá se investigar, as dificuldades emocionais, elas acabam sendo o maior comprometimento. E aí fica muito essa relação de que é um problema emocional e não uma questão cognitiva ou que possa ser alguma síndrome. A maioria, claro, né, para não dizer todas as mães que têm filhos X-frágil são X-frágil. Elas que passaram isso, né, em raros casos não foi a mãe, né. E nelas a gente vai ver que casaram, tiveram filhos, mas que muitas vezes vai acontecer essas mesmas situações. Ansiedade, flutuação de humor, depressão, e isso é muito mais alto do que na população em geral. Então a gente tem muitas vezes a dificuldade de lidar com o filho, porque ele tem uma mãe que também tem dificuldade de comportamento, de entendimento e emocional. É muito diferente também o tratamento nesse sentido. Eu acho que a gente passou, né? Acho que você já falou, mas pode passar de novo essa parte das dificuldades, as características intelectuais, porque na verdade elas estão ligadas a todas as coisas que a gente acabou de falar. Abstração, integração das informações, planejamento, raciocínio, elaboração, criação de estratégias, resolução de problemas, tomada de decisões, percepção das convenções sociais e a matemática, que é dentre todas a pior,
matéria, digamos assim, né, a questão mais difícil para uma criança X-frágil aprender. Mesmo uma mãe pré-mutada, mesmo uma menina com bom funcionamento, a matemática vai ser sempre muito pior do que a leitura e escrita, por exemplo. Então, às vezes, a gente já aconteceu de receber casos de meninos no ensino médio, onde não se sabiam que tinha síndrome, porque era zona grey, por exemplo, mas zerava sempre as provas de matemática, então já tinha reprovado 3, 4 anos em matemática. Quando foram ver, o menino tinha X-frágil. Então, uma criança com características comportamentais diferentes, que parece que aprende um pouco mais as outras matérias, mas a matemática é muito ruim, é uma evidência que muitas escolas têm para já encaminhar para fazer uma avaliação. Então, daí tem as dificuldades, além das dificuldades, tem os pontos fortes deles, né? Eles têm excelente memória, principalmente se eles estão motivados pelo conteúdo, vamos supor, pelo que é apresentado. Se é trabalhado, vamos supor, na outra semana, outro mês, eles lembram que foi trabalhado. De situações que eles viveram. De situações, né? As vivências deles, eles gostam de relatar essas situações, né? Facilidade de imitação, como já foi dito, de jargões, de frases com efeito. Vamos supor, o pai fala alguma coisa em casa, muito bem menino, então ele está no consultório fazendo alguma coisa, ele mesmo, muito bem menino, ele procura repetir, e ele sabe que é um efeito bom, que ele alcançou o objetivo, né? Eles têm facilidade de leitura logográfica, né? Coca-Cola, McDonald's, ele já tem essa percepção, e um amplo vocabulário também, claro, se a fala, a linguagem não estiverem, né, comprometidas. Então, além da questão da criança ter o diagnóstico X-frágil, ela pode ter algumas comorbidades associadas, o que pode dificultar ainda mais o processo de alfabetização, de aprendizagem, a questão da fala, ele pode ter um distúrbio de aprendizagem junto, né, dificuldade de leitura, escrita, dificuldade da motricidade fina na pega do lápis, né, a hiperatividade, a criança não consegue parar, é impulsiva. Então, como é que ela vai conseguir se concentrar? Como é que ela vai conseguir ter um aprendizado se ela não para? Então, tem várias questões que devem ser trabalhadas com essa criança, não só tudo que já foi dito das características do X-frágil, mas também tem as características da hiperatividade do TDAH, né? São um tipo combinado, ou são predominantemente desatento ou hiperativo. Então, tem que saber bem qual é essa criança, porque tem o contexto geral, mas cada ser é específico e deve ter as intervenções precisas para o seu desenvolvimento, né? Tem isso, claro, a deficiência intelectual e além do transtorno do espectro autista, que também pode estar articulado ali com o X-frágil. Eu queria enfatizar um pouco essa questão do transtorno do espectro autista, porque é uma situação muito evidente. Mais ou menos 30% de quem é portador da síndrome do X-frágil tem transtorno do espectro autista associado. Então é muito comum essas coisas, né, os dois diagnósticos se confundirem ou um predominar sobre o outro. Existem crianças onde a síndrome do X-frágil é identificada, mas as características do TEA são muito, muito maiores do que as características do X-frágil. Vocês puderam observar que várias características que a gente acabou de falar são características de transtorno do espectro autista. E não é só por isso que pode estar, digamos, essas características fazem parte da síndrome, mas uma parte das crianças com a síndrome tem autismo associado, entende? É diferente isso, né? E por isso muitas crianças com autismo, com transtorno do espectro autista, acabam recebendo só esse diagnóstico e depois de muito tempo ou de mais investigações é que se descobre que ela é X-frágil também. O trabalho de repente não vai mudar muito, mas em termos de genética familiar é muito diferente, porque vai ter que ter um cuidado a partir de então para que novas gerações não venham a ter outras crianças, né, com a síndrome. O transtorno do espectro autista, o ideal, enfim, o que a gente preconiza muito é que toda criança com transtorno do espectro autista que se imagina que tem uma deficiência intelectual ou que tenha um quadro um pouquinho mais severo, seja feita a avaliação do X-frágil, né? É fundamental que isso aconteça. Assim as intervenções serão precisas, né? Exatamente. Agora eu vou entrar um pouquinho, a gente já falou isso, né, sobre a questão que com certeza a linguagem vai estar alterada, mas eu vou tentar pincelar um pouco, por exemplo, a diferença do autismo para o X-frágil, que é algo muito confuso para quem pega uma criança pequena.
todas as crianças com X frágil vão apresentar atraso na aquisição da fala e no desenvolvimento da linguagem. Porém, essas alterações muitas vezes realmente vão ser o primeiro sintoma. É uma criança que não está aprendendo, né, que tem um comportamento um pouco diferente e não está se comunicando, não consegue falar, não consegue dizer o que pensa. E ela vai ser encaminhada muitas vezes para a fonoaudióloga pelo professor. E a partir disso vai ser feita a avaliação do que vai acontecer. Então, a questão do atraso, a diferença imensa é que, por exemplo, numa criança com transtorno do espectro autista, a gente não observa muito um interesse na interação e um interesse em comunicar, que é bem diferente da criança com síndrome de X frágil. Por mais que muitas características sejam parecidas, a criança com X frágil tem um interesse maior em iniciar a comunicação, e ela, por mais que tenha um atraso na fala, ela em quase 90% dos casos vai falar bem, vai conseguir se comunicar, vai conseguir expressar o que deseja ao longo do tempo, né, sendo estimulado, tá? Então, usar a fala para se comunicar é diferente de falar um monte de jargão e repetições, como a Juliana acabou de falar. Então, a gente precisa ter domínio das convenções sociais, o que eu tenho que falar em cada lugar. Eu preciso ter aquisição de como eu me coloco, então, que eu tenho que compreender o que é o quem, o que é o quando, o que é o como é que eu vou estruturar o meu pensamento para formar uma frase. E isso tudo vai ter que ser trabalhado, digamos, passo a passo com eles. E volto a falar, a diferença é que crianças com autismo vão levar muito tempo ou não vão conseguir, e crianças com X frágil, em geral, vão conseguir essa comunicação, vão conseguir passar por isso e se comunicar efetivamente. Para que a gente desenvolva a linguagem, a gente precisa também ter raciocínio abstrato, né? Precisa conseguir compreender algo além do palpável. E para a criança com X frágil, né, para a pessoa, é muito complicado isso, mas sendo desenvolvida, sendo estimulado, isso vai acontecer. Então, por mais que seja uma tarefa complexa, a maioria das pessoas com X frágil consegue se comunicar com eficiência, a não ser que tenha uma comorbidade como o autismo. E aí o autismo vai fazer com que isso não aconteça em muitos casos, ou uma deficiência intelectual mais severa. Então, esse atraso na aquisição da fala no caso do X frágil, ele pode acontecer tanto por conta da hipotonia dos órgãos fonoarticulatórios que a gente falou. Então, eles têm lábio, língua, bochecha mais molinho, né, mais hipotônico do que as outras pessoas, e assim como a síndrome de Down, por exemplo. E isso vai fazer com que tenha alteração de arcada dentária, vai fazer com que tenha alteração no palato, e a fala vai ser mais difícil de ser produzida, né? Produzir, falar cada letrinha que precisa ser falada, cada fonema, vai ficar um pouco mais difícil. Então, vai precisar realmente a fonoprofissional quase que de primeira necessidade em termos de X frágil para iniciar toda a aquisição de linguagem, e depois, né, vão tendo outras questões, psicólogo, psicopedagogo ao longo no decorrer, né, assim, junto, mas muitas vezes a primeira questão realmente é a comunicação. Tá? Outra questão muito comum, em função da ansiedade, a gente vai juntar, né, uma característica que é a ansiedade. Essa ansiedade, numa boa parte dos casos, vai gerar uma gagueira, né? Então, a gagueira na síndrome do X frágil é muito comum, atrapalha muito, e ela vai acontecer certamente muitas vezes por crises de ansiedade, porque ela muitas vezes quer expressar alguma coisa, mas não consegue programar aquilo para sair de uma forma que os outros compreendam, e a gagueira aparece, né? Então, pela ansiedade, pela dificuldade de processar isso. E em muitos casos, assim, uma terapia tradicional de gagueira que a fono faz para qualquer outra criança não vai funcionar para uma criança com X frágil que já tem um comprometimento intelectual e de comportamento. Então, nesses casos, em algumas situações, é fundamental a intervenção medicamentosa para auxiliar não só no comportamento, como na gagueira também. Então, por meio de atividades, a gente vai poder trabalhar isso, né? Seria mais direcionado para a fono. A fala repetitiva é algo que é presente em praticamente 100% dos casos, e ela é uma situação que muitas vezes incomoda muito
as crianças, né, ou as outras crianças, os outros adolescentes que convivem com quem tem X frágil. É bem complicado você conviver com uma pessoa que repete o tempo todo do teu lado o que ela está fazendo, a mesma pergunta uma centena de vezes por dia, e mesmo que você nunca é suficiente para que essa criança pare de ter a fala repetitiva. Essa fala pode ser sobre um determinado tema, né? Eu tenho um menino que eu atendia que era onde tu mora, onde tu mora, onde tu mora, com quem tu mora, né? E esse tema da habitação, de onde era a casa, onde é que era o bairro, ele todo o tempo para qualquer pessoa que encontra na rua. Então são crianças comunicativas que falam, mas nem sempre essa comunicação ela é efetiva, né? Então eu posso falar, eles podem falar bastante, mas eles não conseguem sair de um padrão repetitivo de comportamento de fala, e por mais que você trabalhe outras coisas, volta sempre para aquele padrão que é do interesse. E pode ser o mesmo por anos, né? Então, a fala repetitiva tem uma explicação que muitas vezes ela é decorrente justamente da ansiedade. Então, vocês entendem assim que a gente não tem como trabalhar muitas vezes a fala, a gagueira, se não tiver muitas vezes a medicação para a ansiedade. A gente vai ter uma criança ansiosa que vai prejudicar a aprendizagem, que vai prejudicar a fala e a comunicação. Quanto mais exigente for a situação, maior a probabilidade de vir uma fala repetitiva, né? Como se eu ficasse repetindo aquilo e eu conseguisse me acalmar para passar por uma situação que alguém está me perguntando como é meu nome, né? Onde é que, enfim, o que eu gosto ou não, e isso é extremamente difícil. Alguém está tentando me ensinar alguma coisa, tá? E tem pessoas que acreditam que é possível que elas ocorram também porque essa criança tem mais dificuldade para se comunicar, e quando ela começa a falar e é mais fácil para ela repetir, ela gosta muito e ela tem prazer com essas emoções vocais que elas proporcionam. Tem um menino que eu atendi há pouquíssimo tempo e ele consegue, ele fala, né, durante todo o período que eu atendo ele, todo o Jornal Nacional, todo o Jornal Hoje, ele vai repetindo, se ele escutou naquele dia, ele sabe toda a sequência, ele fala o que um repórter falou, o que o outro repórter falou, ele fala as notícias, ele repete, só que isso não tem comunicação, né? Isso é uma fala repetitiva. E a memória, né? Ele tem uma memória absurda, né? Que é de lembrar cada palavra que ele ouviu naquele dia e fica repetindo as propagandas e as falas. Infelizmente, ele não consegue responder uma pergunta com 4 anos de como é o teu nome, quantos anos você tem, não consegue falar uma frase, preciso tomar água, mas ele repete o Jornal Nacional inteiro. Então, são habilidades muito distintas que têm aí uma semelhança com o autismo nesse caso. Outra questão importante que a gente nunca pode deixar de falar é que crianças, muitas vezes, crianças, adolescentes, enfim, que têm a síndrome e que já têm uma alteração de comportamento e cognitiva, às vezes não trazem, né, não fazem com que as outras pessoas se interessem muito pelo que elas falem. Então, esse interesse em demonstrar para a criança que está interessado na comunicação dela, em fazer perguntas, em saber como ela está, vai ajudar muito, com certeza, para que ela interaja melhor e consiga se expressar, né? Os jargões e as frases de efeito e as repetições vão aumentar quando ela também não tem pessoas que se interessem muito pelo que ela tem a dizer, né? E a escolha e as estratégias que a gente vai usar é individual, como a Juliane falou, e cada estágio, cada momento da vida dessa pessoa com X frágil são coisas diferentes. Então a gente tem que saber, eu já atendi muitas crianças onde em determinado momento a pessoa tem 11, 12, 13 anos e não é mais ficar fazendo fome que ela precisa, né? Uma pessoa que já tem uma deficiência intelectual, que já tem alterações de comportamento e já está chegando na puberdade, ela com certeza já precisa pensar em uma questão de trabalho, uma questão social, em outros tipos de interação, e a gente não vai ficar tentando que ela aprenda falar uma palavra que ela não sabe, ou uma troca na fala, ou inclusive aprendizagem de leitura e escrita quando ela não conseguiu ainda, e vai se pensar em algo mais produtivo para a vida dela, terapia ocupacional, uma instituição que tem algum tipo de atendimento especializado. Uma outra questão fundamental, que a gente está falando até agora, né, mas tem que ficar claro, é a dificuldade que eles têm com a pragmática, que é o uso social da linguagem. O que a gente faz com a linguagem?
Então eu posso, como eu acabei de falar, ele pode repetir tudo isso, mas ele não consegue dar bom dia, boa tarde, né? Essa é uma grande dificuldade para os indivíduos afetados pelo X frágil. Então eles falam muito, eles têm uma linguagem muitas vezes clara, sem trocas, com muito vocabulário, mas ele não sabe usar cada coisa no seu lugar, né? Então quando eu chego com uma pessoa estranha, isso é um problema que acontece. Então é uma menina que tem X frágil, tem 15 anos e que é muito comunicativa. Então ela vai se comunicar com qualquer pessoa na rua, ela entra num hospital, ela vai conversar com todo mundo, ela está numa clínica, ela vai conversar, vai fazer perguntas para qualquer pessoa, sem ter noção que a gente não faz esse tipo de coisa. Então, com o passar do tempo, os pais se preocupam muito, inclusive, com a integridade física, principalmente das meninas, por serem muito comunicativas, de abraçar, de beijar, de conversar, de chegar perto, de não ter vergonha, mas que isso, em alguns casos, é muito problemático. Então, isso faz parte da síndrome também. O que parece que é uma característica positiva nesse caso, a partir de uma determinada idade, começa a ser um problema para uma grande parte das famílias, que é como eu vou conter, né, essa criança, essa menina, essa adolescente, e ensinar que tem hora que a gente conversa, mas que com um estranho na rua a gente não cumprimenta e não agarra uma pessoa que a gente nunca viu, né? Isso é algo bem complicado e bem que trabalhado. tem que ser muito trabalhado também. Eu acho que assim, só está sendo um pouco mais explicado, é que quando ele já tem realmente a fala, tudo isso que a gente acabou de falar, dificuldade para iniciar, manter uma conversa, expressar as ideias, relatar fatos, trocar informações, dificuldade para abordar as pessoas com quem querem conversar, porque ou abraça, ou faz de conta que não está vendo e esconde o rosto, né? Dificuldade para saber lidar com os assuntos e o vocabulário adequados a cada situação no ambiente, né? Então isso é papel, com certeza, da fono, é papel da pedagoga, é o papel da professora que está em sala de aula, e ensinar, né? E depois a gente vai falar um pouco como que ensina isso. Algumas características realmente são parecidas, nesse caso, com o autismo de novo, né? Que é seguir instruções ao pé da letra. Então, muitas vezes vai acontecer, pela falta de abstração, que uma pessoa vai falar, está chovendo canivete, e essa criança não quer mais sair de casa naquele dia porque interpreta que vai chover canivete nela. Isso acontece com autismo de alto funcionamento normalmente, e com crianças, com adultos, enfim, com X frágil também. Podem dar relevância a aspectos irrelevantes da situação. Isso é muito comum e é uma característica muito específica do X frágil, que é de toda uma situação que aconteceu. Por exemplo, ele foi no Beto Carreiro, e você vai perguntar: como é que foi no Beto Carreiro? Foi legal, fulaninho? E ele vai citar um determinado pedaço do Beto Carreiro onde alguém pisou com um sapato na lama e ficou com o pé sujo. Aquilo ali é o que ele entendeu do Beto Carreiro, e toda vez que se falar é aquela situação que vai relatar. Então isso é muito sério, isso pode dar problemas também em situações escolares, onde aconteceu uma pequena situação ruim no dia e essa criança só dá importância a essa situação. E muitas vezes isso traz situações complicadas para as famílias lidarem, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e fazer com que eles compreendam que aquela situação é muito maior do que aquele pedacinho que eles entenderam. Fazem comentários inapropriados ao assunto, claro que é a mesma situação. Se atém a um detalhe da conversa, eles são muito detalhistas, então é o brinco da pessoa e aquilo é o motivo para a conversa inteira. E impulsividade para falar num diálogo, porque dificilmente vão deixar outra pessoa falar, né? se são comunicativos. Nas crianças mais desatentas, impulsivas e desorganizadas, é mais provável que ocorra uma dificuldade de manter uma linha de raciocínio, tanto na linguagem oral, né, como na escrita, né? Então, essas alterações na linguagem, o atraso no início da linguagem, todas essas questões cognitivas certamente vão afetar a aprendizagem de leitura e escrita mais tarde, logo, né? Então a Juliane vai falar um pouco de como essa parte é da fono, né? Mas assim, focar trabalhos, né, dentro da fonoaudiologia, trabalhos que estimulem memória e atenção, uma memória que não seja a memória que eles já conhecem, né?
conceitos básicos e categorização. Então, tudo que vai ser feito por uma criança pequena com X frágil é trabalhar o desenvolvimento da linguagem básica, o que é cada categoria, como que a gente divide, né? Então, por exemplo, que existem categorias diferentes, uma coisa é animais, outra coisa é meio de transporte, cores, números, são categorias, eles têm dificuldade com isso. Conceitos, né? Cada conceito e o que significa isso. Percepção auditiva e visual, orientação espacial e temporal, habilidade de consciência fonológica, que é o que você pode preparar essa criança para conseguir se alfabetizar depois da consciência de cada som, né, da nossa língua. Emissão e recepção de mensagem, né? Então, como ela consegue processar, eu dou um comando e ela tem que passar esse comando à frente. Você vai lá, pede para tua mãe onde está o copo. E ele consegue chegar. A professora na escola pode trabalhar muito isso. Complementação de sentenças e frases. Então, eu tenho que ajudar, muitas vezes, no início, a que ele aprenda que ele pode falar uma frase maior, que ele pode usar determinada frase para conseguir as coisas, que ele pode falar uma frase e completar, ele não precisa falar tão pouquinho como eles começam, e por muito tempo, às vezes tem 5 anos, e a comunicação ainda não é por meio de frases, são palavras soltas que vão se encadeando para formar o pensamento. Outras questões importantes que eles têm muita dificuldade também é no brincar, né? Parece que nasce, vai para a escola e vai aprender a brincar pela dificuldade cognitiva, de novo, pela dificuldade de ansiedade, pela dificuldade do próprio comportamento. Brincar com outra criança às vezes é muito difícil, desde pequenininho. Então, tem dificuldade de brincar de faz de conta, de situações que simulem uma atividade da vida diária, de mercado, de médico, e a gente precisa estimular muito isso com a fono, com a pedagoga, com a psicóloga, desde pequeno. Figuras e fotos em atividades que auxiliem na organização sequencial, que a Juliana acabou de falar. Então, se é uma criança mais ansiosa, a gente vai colocar toda uma sequência do que vai acontecer naquele dia. Muitas vezes em casa não precisa, pode ser feito um mural com as atividades da semana, mas na escola isso é fundamental, porque às vezes desorganiza quando vai para um lugar que não esperava que ia, quando vai para o teatro que não imaginava que ia. Estimular muito o relato verbal do que fez no dia, narrar o que aconteceu na escola, descrever o sentimento, o desejo, e sempre oferecer opções de escolha para essa criança, né? Então, se eu tenho uma criança que já não tem, ela tem dificuldade de se expressar, eu posso perguntar, né? Você quer tomar um suco antes ou você quer comer um pão? A gente vai para o parque agora, você quer ir no escorregador ou no balanço? Ela vai compreendendo que ela pode expressar o pensamento dela através da linguagem. E muito importante, uns próprios profissionais, quem trabalha em APAE, por exemplo, tem a possibilidade de fazer isso, que é mesclar atividades individuais com atividades em grupo. Sempre vai ser pior quando uma atividade for em grupo, sempre. Né? Vai ser mais difícil por conta do controle das outras crianças, de quanto ela vai ter que lidar com o que o outro vai dizer, com a impulsividade da fala, com a vergonha, com perceber que é diferente do outro, né? O ideal seria também participar de grupos com diferentes desempenhos. É impressionante como, principalmente adolescentes e adultos com X frágil, têm uma percepção da sua dificuldade muito maior do que outras deficiências. E isso é evidente porque muitos não querem se misturar com outras pessoas com deficiência, não é? Então eles preferem estar num grupo social onde não tenha outras pessoas. E isso é porque a deficiência não é tão severa e eles têm uma peculiaridade de comunicação e interação maior do que os outros. Então é importante que a gente possa botar diferentes desempenhos também, né? E o grupo favorece que ele possa dar opinião, obedecer regra, tomar decisão, esperar a sua vez para falar. Ela ajuda a falar um pouquinho, né? Então, tudo isso que a Simone falou, porque a linguagem é um contexto global, ela está presente também no meu trabalho, presente também no trabalho da Simone, da TO, com vocês, né, na escola, na família. Então, na questão da leitura e da escrita, antes de tudo nós temos que trabalhar bastante com essas crianças, adolescentes, a questão dele focar, dele se concentrar, dele entender que tudo que ele começa ele tem que terminar, ele tem que trabalhar muito as funções executivas, ou seja, planejar, organizar, que tem uma sequência, né? Quando no consultório,
quando o meu adolescente chega, ele já chega afoito, que já aconteceram algumas questões na escola. Ele vai relatar o que aconteceu, então não adianta eu já querer começar já com uma questão de escrita, com ele, estímulo de escrita que eu sei que ele precisa. Primeiro tem que deixar essa criança se acalmar, essa ansiedade baixar um pouquinho, ele vai conversar, ele vai relatar, como a Simone falou, perguntar como é que foi o seu dia, o que atrapalhou. De repente um amigo, são fatos irrelevantes, sabe, porque o amigo passou na minha frente, eu não gostei, Jaju, que ele fez aquilo. Mas por que você não gostou? Aí ele vai relatando, enquanto ele vai relatando, nós vamos é mostrado assim, o trabalho para ele a ser feito. Vamos supor, jogos de construção silábica, vamos supor, sapato, né? Enquanto ele está conversando, eu digo, então você vai montando aqui, vai contando para a Ju como é que foi. Então ele vai montando aquilo, já vai acalmando ele. Já é uma maneira dele ficar mais tranquilo e focar. Aí ele já faz o trabalho dele e depois que ele percebe que ele consegue, é oferecido, vamos supor, a escrita. Ele vai copiar. Tem muitos, né, que eles têm dificuldade de associação grafema-fonema, vamos supor, é o som. Pato é A-T-O, eles têm dificuldade. Muitos entendem que é P-A-T-O e muitos entendem que é pato a palavra como um todo. Então, como a Simone também falou, cada caso é um caso de como eu vou trabalhar a leitura escrita. Tem que perceber como é que essa criança aprende, se tem alguma comorbidade associada. Então, eles têm sim um comprometimento, e isso é nítido. Se a intervenção é feita precocemente, como foi falado, os resultados cognitivos são assim relevantes, tanto na sala de aula, na aprendizagem, quanto na interação social, na escola, em casa, porque no período crítico ali, de 0 a 6 anos, é que há uma maior neuroplasticidade cerebral, a criança está apta a aprender. E é o nosso papel, nós adultos, de mostrar o mundo para essa criança, mostrar como é que é ser um ser humano, mostrar o que eu preciso fazer para conseguir atingir tal objetivo, trabalhar muito a memória, trabalhar muito a concentração. Porque não é só sentar e escrever, tem muitas questões enraizadas, né? O emocional, se aquele dia aconteceu alguma coisa na escola, ele não vai conseguir se concentrar e prestar atenção na leitura escrita. Então eu tenho que perceber o que aconteceu e a partir daquele contexto ele fazer uma pintura. Ele fez uma pintura, a partir daquele ele relaxou. Eu já posso partir para um livro, eu posso pegar uma palavra, a partir daquela palavra formar outras palavras. Isso vai motivando, porque a criança, o adolescente, eles devem se sentir felizes no processo da alfabetização. Não deve ser algo forçado. Vamos imaginar nós assim fazendo algo forçado. Não é tão cativante, nós não vamos prestar muita atenção. E é isso que acontece principalmente na questão da leitura e da escrita, né? Eu só queria tirar uma questão que eu coloquei aqui. A gente colocou entre parênteses ali a palavra dislexia e ficou faltando diferente. É muito comum a gente receber essas pacientes, essas crianças, adolescentes, vindo com um diagnóstico de dislexia, quando na verdade eles têm uma deficiência intelectual ou uma síndrome. Então, a dislexia a gente sabe que não pode ter um comprometimento intelectual associado. E muitas vezes, pela extrema dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita que eles apresentam, eles recebem um diagnóstico de disléxico. Só que, na verdade, a dificuldade de leitura e escrita dele não é uma dislexia, é uma dificuldade decorrente da deficiência intelectual. Né? Então, só porque ficou a palavra ali, faltou o diferente, para ficar claro isso. E ali a questão das trocas e omissões, muitas vezes eles entendem a palavra, mas no momento da escrita eles não conseguem fazer essa relação grafema-fonema, eles acabam fazendo essas trocas mesmo, que fazem parecer que é mesmo a questão da dislexia. Mas então isso que é importante, estimular precocemente essa criança, fornecer bastante quebra-cabeça, leitura, estimular muito o uso do computador. Nós vamos falar daqui a pouco certinho, mas assim, a leitura e a escrita e justamente a linguagem, elas estão todas entrelaçadas. No momento que vocês percebem que a criança ou adolescente tem uma motivação por determinado assunto, procurar estimular aquele assunto, conversar, explorar logicamente, explorar pelo computador, um leque de informações, porque a maneira que eu aprendo é diferente da maneira que a Simone aprende. Então, oferecer uma gama, como ela falou, oferecer 2 opções para ele, que ele possa escolher, que ele vai se motivar, e isso vai estimular a leitura escrita. E a criança se sentindo motivada e sabendo o que está conseguindo fazer, as outras áreas do conhecimento, a interação emocional, psicológico, vão estar em equilíbrio, ele vai ser feliz, né? É isso. Eu vou explicar agora um pouquinho de um projeto que a gente fez da Associação Catarinense da Síndrome do X-Frágil há alguns anos atrás, para vocês terem uma ideia de como é diferente a escrita e a leitura de acordo com o grau
de acordo com cada um e de acordo com as dificuldades cognitivas também. Porque se essa pessoa tem uma dificuldade maior, por exemplo, para se comunicar, e ela tem uma comunicação mais truncada, onde ela não usa, né, por exemplo, ela não consegue formar ainda a frase, não consegue contar o que aconteceu, vocês vão ver que na hora da escrita isso vai passar também, né? Então, a primeira pessoa, enfim, né, que tem aqui a descrição, era um garoto de 13 anos, ele era afetado e ele tinha tido diagnóstico com 12 anos. Estava na 5ª série, que na época ainda era 5ª série, isso já faz uns 6, 7 anos, de escola pública. E a tarefa era ler palavra, mas não veio o texto aqui, tá? Não veio o vídeo. Tá? Essa menina, por exemplo, que era a K, ela tem 15 anos, tinha 15 anos na época, estava na 7ª série, quer dizer, claro, estava já com um déficit grande, zona grey, então era uma menina que já tinha repetido várias vezes, porque ela tinha 15 anos, estava na 7ª série, né? Tinha repetido várias vezes em matemática, tá? Então e era uma menina, digamos assim, se você olhasse, se você fosse conversar, nunca ia dizer que ela tinha síndrome de X frágil, tá? Vocês podem ver que tendo 15 anos, era uma redação, a tarefa era fazer uma redação. Então ela escreveu assim, ó, Malhação é uma novela que começa às 5h30 da tarde, na Malhação tem muitos personagens legais, tem um diretor que se chama Adriano, tem a escola que é múltipla escolha, tem também a cantina que é Gigabyte, os personagens que eu mais gosto é a Manuela, Cauã, Urubu, Kiko, João, Jaque. Isso era uma redação. Se vocês olharem a estrutura de uma redação, de uma escrita, de uma moça de 15 anos, que está na 7ª série, que já tinha reprovado 4 vezes, realmente é diferente. Mas ela consegue se fazer entender, ela está escrevendo em letra cursiva, e é uma menina que realmente conseguia se comunicar, tinha amigos, tudo. Logo depois casou e teve filho, que provavelmente tem a síndrome, né? Porque foi por esse caminho, tá? Já, por exemplo, essa moça, ela na época tinha 19 anos, Jota, ela estava no 1º ano do ensino médio e ela tinha o que a gente chama de zona grey, que seria um caso muito mais leve de X frágil, igual ao da outra menina. Podem observar que sendo menina, ela tem uma letra bonita, né? Só que olha como é o texto. Ela também quis escrever de Malhação, que na época era o que estava, né, que elas mais gostavam de ver. Então, Malhação é uma novela que passa às 5h30 da tarde e termina às 6. E eu assisto todos os dias e eu adoro demais. Gosto de todos. Eu enfatizei porque ela colocou em um quadradinho em cima o as. Ela não tem a abstração para compreender que todos servem para todos e para todas. Então, ela sempre colocava todos, todas, os, as personagens. Meu predileto, mais gosto, é Manuela e Cauã, e menos gosto é Eduardo e Priscila, e colégio deles, delas, né, chama múltipla escolha. Olhem assim a construção, então ela falta, né, os que eu mais gosto é menos gosto, falta coerência, concordância, falta um monte de conectivo, enfim, né, que ligue as palavras. Mas é uma moça, claro, com muita dificuldade na aprendizagem formal, mas que conseguiu se alfabetizar e escrever, né? Esse era um outro menino que estava com 17 anos fazendo supletivo na 5ª série, digamos, né, estava fazendo um supletivo, tinha 17 anos, e também é zona grey. Olhem a diferença, primeiro na escolha do que ele quis escrever, Chapeuzinho Vermelho. Então as meninas estavam falando de Malhação, ele quis escrever sobre o Chapeuzinho Vermelho, foi posto o título ali para ele, e foi iniciado, porque ele também não sabia como iniciar o texto. Então foi feito era uma vez uma menina, e aí a partir que, então aí já tem, quem conseguir ler, vai ver uma escrita totalmente complicada de ler, né? Conjunções, assimilações, trocas de letras com 17 anos, menino, né? Então era uma menina que estava brincando no jardim e seu pai chamou para levar uma cesta para sua avó que cuida com o doente. Chapeuzinho Vermelho, ele copia de novo o título, quer dizer, já houve uma dispersão ali. E o caminho nela pela floresta e viu o lobo, e o lobo disse para ela ir no caminho mais perto, e ela foi.
O lobo negou, o lobo foi ligeiro para a casa da avó, e o Chapeuzinho chegou na casa da avó. Tem alguma coerência? Não tem coerência de uma história infantil de um menino de 17 anos que conseguiu, por exemplo, escrever cursiva, estava alfabetizado há uns 2 anos só. Organização espacial. Tem uma organização espacial, mas ele não tem coerência de pensamento. Então, para uma historinha assim, imaginem no resto, né? Esse é um outro menino que escolheu também Chapeuzinho Vermelho, que daí quis imitar ele e também precisou do texto. Era um moço, Zona Grey, no primeiro ano do ensino médio, com 19 anos, e que também escolheu o Chapeuzinho Vermelho. Então, a questão da deficiência intelectual nos meninos já é muito mais evidente, né? Então, ele escreve, ó, era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Vermelho, estava brincando na floresta e, de repente, ela encontrou um lobo. E ela foi na casa da avó levar doces para não se assustar com o lobo. E o lobo não assaltar ela. E para ela ir com cuidado, e a casa da avó dela é bem longe, onde que ela vai pelo matagal, quer dizer, mistura coisa do dia, né, assaltar matagal. E de repente ela vai lá e bate na porta da avó dela, e a avó dela fala quem é, e ela fala Chapeuzinho Vermelho, e a avó dela pede para ela entrar, e ela pede para o Chapeuzinho que ela vai entregar doce para a avó. Não existe nenhuma organização. Então, assim, a diferença de vocês compreenderem, isso é a estruturação do pensamento, da fala desse menino, desse moço, e também na hora de passar para a escrita. Sem troca ortográfica, consegue escrever em cursiva, mistura com caixa alta, mas a questão não é essa. A questão é a falta total da organização do pensamento, né? Essa era uma moça que frequentava a PAI, também era Zona Grey, e diferente daquelas outras que a gente mostrou, que tiveram um atendimento e tal, ela desde pequena, por conta da deficiência, foi parar na PAI, né? Desde o início ela foi, então ela não teve um modelo de escola regular que frequentavam as outras 2 meninas. Mesmo assim, ela se alfabetizou, consegue escrever, e ela quis escrever sobre Assim a Moça, que era novela. Então, mesmo com um comprometimento grande, ela já é melhor que os meninos. Por isso a gente fala essa questão grande da diferença entre as meninas e os meninos com chifragem, né? Então, um relato também, né? Sim, a Moça, feito pela Débora Falabella, casada com Rodolfo e o Barão, é ruim, novela que 6 noites ela Globo. Então, não tem nenhuma No início noção. começou, depois. E aí tem uma outra que eu não vou citar agora, porque a gente tem muitas coisas E nós temos meia para hora, ter. Por isso que eu estou falando, né? A Juliane vai falar um pouco a questão do computador. A principal importância, enfim, do computador para uma pessoa, né, para um indivíduo com chifragem, é que não envolve o outro, não tem a questão da interação, que às vezes para eles é mais difícil, e é um estímulo visual. E ele se repete, né? Ele se repete muitas vezes, eu posso voltar, vai ser sempre o mesmo estímulo, do mesmo jeito, se for um jogo, se for uma atividade. Então ele realmente é muito importante e ele colabora demais para a aprendizagem, né? Quando é realizado o trabalho aqui na Fundação, com as crianças, adolescentes de chifragem, então eles têm um momento que eles chegam na nossa sala, é conversado, falando para eles da rotina, o que vai acontecer, aí nós temos um encontro aqui na sala de computação. É um momento que eles ficam assim, entusiasmados, porque eles tem os joguinhos especiais, assim, a questão da alfabetização, Escola Games é e Smart Kids. São bem legais, assim, para vocês usarem, tanto com crianças também que não têm o transtorno, mas assim, eles procuram trabalhar com esses jogos porque é bem isso que a Simone falou, não tenham medo de ser julgado pelo outro, eles podem ir e vir quantas vezes, só que é necessário sim a intervenção constante dos mediadores, porque muitas vezes eles procuram fazer também o que são os interesses deles, de ver vídeos de futebol, um gostava de ver narração, ele só queria ver a narração, ele tinha que ter um combinado. Ó, você vai poder ver a narração do Galvão Bueno de determinado jogo, por Flamengo e Santos, se você realizar essa e essa atividade, combinado? Aí ele sabia que ele tinha que fazer essa, mas tinha uma exigência cognitiva, então ele ficava nervoso, mas ele sabia que tinha que fazer, porque caso nós desviássemos a atenção dele, ele não finalizava. Então é importante essa mediação constante. E claro, depois o reforço positivo. Ele conseguiu, ele fez o que foi combinado, ele vai poder depois ver o que ele gosta. Por que não? O
computador é algo também legal. Ele pode tentar outra vez, ele pode perceber que não deu certo, ele pode fazer de outras maneiras, ele pode pesquisar. Até tem uma tarefa de animais, procurar no computador diferentes imagens de animais, o habitat dos animais, a partir das imagens, construir palavras, construir quebra-cabeça, construir jogo da memória. Então, é a ferramenta, né? Deve ser muito utilizada. É isso, é associação, é isso que eu falei. Pode trabalhar o jogo da memória, trabalhar sequência, trabalhar raciocínio lógico, leitura, completar palavras. Esses dois sites, Smart Kids e Escola Games, são bem legais e trabalham bastante esses tópicos aqui abordados. E também tem isso, no computador não vai ter aquele julgamento, porque a minha letra está feia, eu não consegui. Eles ficam ansiosos quando eles estão escrevendo, já apagaram várias vezes, até de estragar, de rasgar a folha. E eles ficam incomodados porque rasgou. Aí vai causar o quê? Ansiedade. Aí eu digo tudo acalmar. E o que o computador fornece? Eu errei, eu posso apagar, não vai acontecer nada. E a letra vai ter um padrão. Né? E eles mandarem uma mensagem, o outro receber, mas eles ficaram assim super felizes. O que eles escreveram, o outro entendeu o que eles escreveram. Então, eles percebem a função social da escrita. O que eu escrevo, o outro está entendendo. É esse o objetivo. Claro que tem a transcrição fonética, né? Eles escrevem do jeitinho que eles falam, como foi lido antes aqui pela Simone. Mas por meio das nossas intervenções, eu digo assim, tem que ser constantes, por meio das escolas, dos terapeutas da escola, a criança tem que se desenvolver bem. Então agora tem algumas sugestões de como trabalhar. Algumas nós já falamos, assim, de trabalhar sempre, falar de maneira clara, objetiva com essas crianças. Quando vocês forem dar uma ordem para elas, procurar olhar nos olhos, falar de maneira mais tranquila e pontuar. Primeiro isso, depois que nem o menino queria ver o jogo de futebol narrado pelo Galvão Bueno. Antes de fazer aquilo, falando, nós vamos fazer esse? Mas eu não quero. Então você não vai poder ver. Ai, que pena. Tá, eu vou querer. Porque ele vai perceber que as ações deles têm uma consequência. Então, trabalhar de maneira bem clara e objetiva com eles. Né? Trabalhar sempre com não utilizar diferentes percepções, ou seja, eu não vou só ficar falando. Eu posso falar enquanto isso, eu posso desenhar, ou eu posso falar e mostrar uma figura para ele, porque vão ser mais maneiras de assimilações para a criança, para ela gravar na memória e sim aprender. Principalmente visual. Principalmente visual, sim. Está com um tempinho, um pouquinho. Trabalhar assim por blocos, como já foi abordado, trabalhar a sequência da rotina e quando eu for explicar uma atividade, vamos supor, tem 3 tópicos, eu não vou falar tudo de uma vez só, eu pontuo primeiro, agora você vai escrever esta palavra, beleza, agora você vai pintar, agora que você pintou, o que você mais gostou? Diz pra Ju o que você mais gostou do que você fez. Procurar trabalhar em blocos, porque vai ser mais fácil de ele assimilar, e depois que ele construiu tudo, buscar de novo trabalhar a memória de trabalho, ou seja, tudo que ele fez, fazer com que ele repita o que ele fez pra gente, né, para ele trabalhar essa elaboração do discurso, da narrativa, né? Não chamar a atenção dele assim, ao mesmo tempo, não faça isso, mas por que você não fez aquilo? Vamos fazer isso, procurar usar o positivo, né? Vamos sentar aqui, vamos agora fazer esse, depois você faz aquele. De uma maneira sempre mais tranquila. A criança começar a ter uma crise, não adianta gritarmos, elevarmos o tom de voz. Isso vai deixar a criança mais angustiada, porque ela tem essa sensibilidade auditiva, tátil também. Então, procurar sempre um grau a menos e a tendência é o quê? Ela se acalmar. Caso ela tenha uma crise, claro, procurar ignorar, né? Mas assim, sempre tendo essa atenção se ela vai se machucar ou não. E falar, o momento que você se acalmar, eu falo com você. Como eu falei no início, às vezes quando eles são contrariados, eles começam a chorar. E às vezes por questões irrelevantes. Daí, quando você se acalma, nós vamos conversar. Quando eles se acalmam, aí é retomado com eles. É conversado muito bem, você se acalmou, você conseguiu. Então, trabalhar sempre essa questão do positivo. Não, para de chorar. Tá? Enumerar assim, itens favoritos, o que eles gostam de fazer, procurar estimular. E eles têm muita dificuldade na questão da rotina, dias da semana, meses do ano, horas, né? O que vem antes, o que vem depois. São questões abstratas, que levam à ansiedade. Que levam à ansiedade. Então, trabalhar muito, assim, a angústia das mães que eu tenho, mas ele não sabe a hora, mas como é que é? Eu tenho que trabalhar isso. Então, trabalhar todos os dias, porque o aprendizado se dá por meio da repetição. Quanto mais se faz, mais se aprende, né? Eu queria fazer um relato importante com relação a isso, porque se para outras crianças isso funciona,
para adolescente, enfim, criança com X frágil funciona ainda mais, que é a questão dessa enumeração de item favorito ou do assunto de interesse, principalmente para a questão da aprendizagem de leitura e escrita. É evidente que todos gostam, como estão incluídos numa escola regular, né, normalmente, percebem que o outro aprendeu a ler e escrever e ele não. E isso para um adulto, para um adolescente, enfim, dependendo do lugar onde ele está inserido, se é ensino médio, ensino fundamental, gera um desconforto muito grande, maior do que para outras pessoas inseridas com outras dificuldades. Então, tanto a palavra inteira, digamos, né, palavras-chave, para que eles possam ler, quanto, por exemplo, escolher um assunto de interesse e trabalhar com essas palavras para que eles aprendam a ler e escrever, tem resultados muito maiores do que se a gente tentar ensinar silábico, fonêmico, né, fonético, qualquer outro tipo de método. Tem um rapaz que eu atendi, com 12 anos ele não era alfabetizado, e uma das coisas que ele mais gostava era das pessoas da família, enfim. Foi tentado alfabetizar de todas as formas. Em um determinado dia, a atividade que a gente foi uma árvore genealógica para ele ter uma noção de quem eram os tios, os primos, como era o nome, trabalhar a linguagem. Pois ele levou isso para casa e, tipo, uma semana depois, ele voltou lendo todos os nomes das pessoas da família. Um adolescente que nunca tinha lido Oi, nem Nai. E ele volta lendo. Então, o que a gente observa? A partir disso, ele começou a ler muita coisa, porque, em primeiro lugar, o que muito chamou a atenção dele, que era o nome das pessoas, quem era o tio, quem era o primo, quem era a outra pessoa que ele gostava, fez com que ele desenvolvesse uma habilidade de leitura e escrita e se sentisse capaz de fazer isso. E a partir dessa situação, ele começou a ler e escrever. Então, realmente, isso para o X frágil é diferente do que para outras pessoas, e em geral é dessa forma que funciona, com palavras inteiras associadas à figura, ou à foto de alguém, ou a um tema, se é futebol, o nome dos times, se é animais, né? E tentar com que leia a palavra inteira, porque pela associação visual da palavra ele vai gravar, memorizar a palavra. E isso vai fazer com que ele aprenda a ler, e o fato de ele perceber que está lendo, ele vai conseguir ler também o resto. É uma possibilidade bem maior. Trabalhar muito, a gente já falou da questão da expressão facial, corporal, né? Elaborar os calendários, são os meses do ano, trabalhar bem essa questão das sequências, usar muito o apoio visual. O que é? Já está acabando. Logo que a criança, vamos supor, na sala de aula, tiver uma birra, uma questão que é uma instabilidade emocional, fazer com que ela possa sair da sala, ela possa tomar uma água, depois retornar, que ela vai estar mais tranquila e vai poder ter uma aquisição maior do que é ensinado naquele momento, né? E no momento que for explicado, deixar somente o necessário em cima da mesa ou o que for apresentado, porque muitos estímulos vai causar o quê? A dispersão, a ansiedade. Então, ser bem objetivo, claro, tanto na questão da fala, quanto no ambiente no qual está a criança. Em casa também já foi estimulado isso. Dá a oportunidade que a criança ela use os seus conhecimentos prévios, o seu ponto forte, elogiar o seu desempenho, porque isso, o uso do comportamento, do reforço positivo, ela fazendo as coisas legais e nós pontuando, motivando, vai fazer com que ela faça de novo. Principalmente né? que ela consegue. Principalmente que ela consegue, ela vai demonstrar que ela consegue, que os outros percebem que ela conseguiu e que ela vai se sentir o quê? Motivada a querer fazer de novo. Por meio desse comportamento que ela conseguiu atingir o objetivo, vai fazer com que ela consiga realizar outros comportamentos, de acordo, né, no consultório, ou na escola, ou na família. Então a importância disso, de valorizar o que ela faz de bem, de bom também, né? Essa é a referência que foi usada na apresentação, e aqui estão os nossos contatos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. Então, pessoal, né, agora a gente abre esses de 10, acho que dá uns 15 minutos, né, Sérgio? A gente abre para as perguntas, que o nosso tempo está acabando, né, a gente só tem 1h30 de filmagem. Então, se alguma pai tiver alguma pergunta para as meninas, para a Simone e para a Juliane, essa é a hora. Digitem aí na nossa janelinha de bate-papo, na qual a gente está interagindo. Meninas, eu
acho que vocês foram perfeitas. E agora uma pergunta. Explicamos bem, então. Ninguém tem nenhuma pergunta? Ou está acontecendo algum problema aí de digitação? Não? Tudo certo? Minha equipe aqui está dizendo que não, que está tudo certo, que não tem nenhum problema. Tuporanga nenhum problema. E nenhuma pergunta também, Tuporanga? Vamos usar o conhecimento dessas meninas, né? Porque não saberemos quando elas voltarão. Bom, nós já deixamos aí na nossa janelinha de bate-papo o endereço do nosso blog, que é o blog do CETEP. Essa web vai estar disponibilizada no nosso blog. Eu acredito que... Quanto tempo, Sérgio? Terça-feira. A partir da semana que vem, terça ou quarta-feira que vem. Também está disponível aí nessa tela o site, o blog da Sala de Tecnologia, que é essa sala que a Juliane relatou, né, que é onde eles vêm com a turma de X-Frágil utilizar essa sala como recurso pedagógico. Então, dentro do nosso blog tem vários sites, tem vários jogos para que vocês possam estar utilizando aí na sala de tecnologias. Nós já estamos fazendo assessoria na rede, já a gente chega também nas APAES e já vamos estar mostrando para vocês tudo que a gente tem. Rio do Sul, tem uma pergunta. Tenho sobrinhas gêmeas com diagnóstico de autismo, que fizeram o cariótipo e em uma deu X, isso. E o mesmo, é o mesmo que X-frágil? É o mesmo que X-frágil. Bom, gente, a Simone já está respondendo que é o mesmo que X-frágil. O Ituporanga, penso que por serem muito parecidos, o X-frágil e o autismo confunde um pouco. Então a pergunta, ela está fazendo uma colocação, confunde mesmo, né, meninas? A Josi, gostamos muito e foram muito válidas as informações. Obrigada. A Ivone também, da 18ª, né, nossa integradora daqui, está falando muito obrigada e que foi esclarecedor. Que bom. Rio do Sul, pergunta, X é igual a X-frágil? Sim, respondemos que sim. Lúcia da Pai, Inhaporã, está dizendo que foi ótimo. E a Josi, nós somos da Pai de Faxinado Guedes. Bem-vinda, Josi. Da outra vez, eu não sei se vocês estavam ou não. Então, tem mais alguém digitando, vamos esperar mais um pouquinho. Esses slides podem passar para elas por e-mail. Sérgio, como é que tu está fazendo para passar por e-mail? Então, quem quiser essa apresentação das meninas, né, vocês têm que digitar os e-mails aí na janelinha de bate-papo para que o Sérgio, que é o nosso professor, né, mediador da sala de tecnologia, possa depois encaminhar para vocês. A Josi não participaram das outras vezes. Que pena, Josi. Foi muito bacana. A palestra da doutora a Simone está me lembrando aqui, a Simone não, a Juliana está me lembrando, que está no nosso canal do YouTube, tá? CETEP FC. Aliás, todo o nosso material de palestra, nós temos lá de X-Frágil, nós temos sobre autismo, deficiência intelectual, as videoaulas que a gente já gravou aqui com vários dos nossos docentes, então estão todos no nosso canal YouTube. Beatriz, dando parabéns para vocês que aprenderam muito hoje. Isso que foi corrido, né? As meninas estão dizendo que foi corrido. Então, o pessoal está digitando aí os e-mails. Queria fazer um convite. Eu vou passar para a Juliane, que ela vai fazer um convite. Depois eu vou apresentar a minha equipe, os moderadores que estão aqui comigo, que não querem ser apresentados, mas eu vou apresentar mesmo assim, mostrar eles um pouquinho para vocês entenderem que são as pessoas que ficam por detrás das máquinas, né? E vou passar para a Juliane. Eu queria fazer um convite. No dia 30 de outubro, nós vamos fazer um evento, enfim, para quem for professor de criança ou adolescente ou adulto que tenha síndrome de X-frágil. Vai ser aqui na Fundação, não tem muitas vagas, então se alguém, né, da cidade de vocês, se vocês têm crianças ou adolescentes que estejam em escolas regulares, provavelmente, ou não, segundo os professores, acompanhantes terapêuticos, enfim, que queiram vir, ou então, se vocês têm na APAE
profissionais, fono, pedagogo, que tem crianças, né, que têm um X frágil, o convite está estendido a eles. Se quiserem o contato, vocês podem fazer pelos nossos e-mails quando receberem o material, ou então entrem em contato com a Associação, né, Catarinense da Síndrome do X frágil. E a gente vai fazer um evento direcionado para quem realmente é professor atualmente de criança ou adolescente, e para trabalhar as questões de sala de aula, de inclusão, que a gente nem conseguiu falar muito aqui, né, necessidade de segundo professor, como que se trabalha isso. Então, se alguém tiver necessidade ou interesse em participar, pode entrar em contato com a Fundação.